Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui vos fala José e no vídeo de hoje estarei a falar um pouco convosco a respeito da agricultura moçambicana. Como falei em vídeo passado, a maior parte da população moçambicana tem como seu meio de sobrevivência, sua fonte de renda, a agricultura de subsistência, que é mais conhecida como agricultura familiar. E dentro de esta atividade, a agricultura tem como objetivo produzir alimentos, não é? A principal cultura produzida em Moçambique é o próprio milho. Então, surge a questão, então por que existe assim tanta fome em Moçambique, tendo tanto espaço em Moçambique para a produção agrícola? Bom, até que mesmo em outros países a fome ela é recorrente. Só que na África acaba sendo um local que tem muitas terras aráveis, tanto como em Moçambique, um local que tem muitas terras aráveis, mas as pessoas passam ainda por dificuldades, não é? Bom, isso aí tem a ver com vários fatores, não é? Um dos principais fatores é de que a própria agricultura local cá em Moçambique é uma agricultura que depende de fenômenos naturais para, de alguma forma, haver uma boa produção. Digamos que para se fazer a sementeira, espera-se da chuva. Para se fazer, assim, para as plantas crescerem naturalmente, espera-se da chuva. Então, outro sistema de adubação, que muitas pessoas não têm isto, não é? Até que alguns acreditam que seja a melhor forma de produzir, porque acaba se produzindo alimentos saudáveis, sem coisas químicas, essas coisas por aí. Mas bom, a adubação assim acaba sendo algo que ao redor do mundo é um pouco aceitável, porque não afeta tão assim diretamente a própria coisa que vai se consumir. Mas bom, por ser algo tóxico, mas sempre tem alguma mudança. Mas acaba sendo uma coisa que não é muito assim levado em conta nessa questão. Mas a nossa questão é mais ou menos falarmos um pouco sobre por que tanta fome com tanto espaço que pode se produzir. Então, quando falamos do espaço, o espaço ele existe, mas nem todos moçambicanos têm o espaço para produzir, não é? O espaço existe no país, mas nem todos os moçambicanos têm espaço para produzir. E os que têm espaço para produzir acabam tendo dificuldades de poder ter formas e técnicas, tecnologias avançadas ou tecnologias melhoradas para ajudar as mesmas pessoas a produzir. Bom, tanto como as pessoas que não têm local para produzir, as mesmas pessoas têm a alternativa de sair no local que está, ir para um local mais afastado, lá dentro, na selva, que arranjar um local, porque cá em Moçambique é normal, eu assisto a querer produzir, saio daqui, vou num povoado lá dentro, no interior, encontro uma mata, daí começo a abrir aquela mata, começo a produzir, aí não tem nenhum problema. Então, o problema começa já de como que eu vou conseguir explorar aquela área da melhor forma possível para que eu possa ter uma boa rentabilidade, porque preciso de certas ferramentas que vão me facilitar. Então, nós cá somos pessoas que, na maioria de alguns moçambicanos, não tem tantas ferramentas assim para facilitar, por exemplo, para tirar troncos, para tirar árvores, para culimar mesmo. Então, o trabalho acaba sendo cada vez mais manual. Então, é um trabalho muito mais manual. Então, isso envolvendo mais esforço. E se não bastar ser um trabalho que envolve mais esforço, é um trabalho que, para o sucesso do mesmo trabalho, depende de fenômenos naturais, como a chuva, por exemplo. Você produz, faz um campo grande, faz a sementeira e depende da chuva. Se a chuva cair, a sua produção vai ser bem sucedida. E se a chuva não cair como devia ser, a sua também produção vai regredir. Então, em outros locais, é claro que passam também por essas dificuldades. Só que a consequência que essas dificuldades traz para outros locais acaba sendo um pouco atenuada, né? Por meios que eles têm novas tecnologias, que é, por exemplo, irrigação, pivotante, a gota, grave, essas coisas, tendo equipamentos para puxar a água de um certo local para irrigar os campos. Então isso acaba ajudando um pouco, não é? Então, cá, não é que
todos os moçambicanos não tenham conhecimento dessas práticas. É claro que uma boa parte não conhece certas técnicas de produção, como por exemplo a sementeira por linha, não aquela sementeira de qualquer maneira que acaba ocupando muito espaço com pouca plantação, enquanto que a de linha ocupa um pouco espaço e muito, que quase aumenta a produtividade. Então, algumas outras técnicas, as pessoas até podem ter o conhecimento, mas não ter condições suficientes para adquirir os insumos, os materiais necessários para, de alguma forma, começar a se aplicar uma determinada ideia, uma determinada tecnologia agrícola para, de alguma forma, melhorar a sua produção. Então, acaba sendo algo que, de alguma forma, é recorrente em muitas famílias, como todos já sabem, a maior parte dos moçambicanos vive abaixo da pobreza. Então, essas famílias são famílias que tudo aquilo que conseguem no seu dia a dia, a prioridade é a alimentação. Então, são famílias que qualquer coisa que eles tiverem no dia, a primeira prioridade é a alimentação. Depois da alimentação é que já se pensa em roupa, instrumento, aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Então, por ser um povo que tem como prioridade a alimentação mesmo, e a mesma alimentação é uma alimentação que eles não conseguem como devia ser, naquilo que de alguma forma seria algo mais aceitável. Então, e de alguma forma no seu dia a dia, a prioridade ser esta questão da alimentação, logo acaba sendo mais que lógico que essas mesmas pessoas não vão ter a capacidade ou não têm a capacidade de ter esses meios e ter essas tecnologias de produção. Bom, este foi um pequeno resumo a respeito do assunto. Para vocês que gostariam de saber um pouco mais sobre esta questão de que por que em Moçambique a agricultura não rentabiliza tanto, é devido a esses fatores. E acredito que nos próximos vídeos estarei fazendo de novo outros vídeos explicando de novo outras, né, vertentes que de alguma forma envolvem a agricultura moçambicana. Eu me chamo José, obrigado por me acompanhar até este exato momento. Nos vemos em um próximo vídeo.